Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Crônicas 34. Eu vou ler do 14 até o 20, até o 19, 14 ao 19. Eu só gostaria, que como a história é uma história extensa, eu vou dar para você uma nuance, vou falar para você do contexto. Esse rei em questão, o nome dele é Josias. Quando o pai dele morreu, ele tinha apenas 8 anos. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. Só que assim, claro, debaixo de uma tutela. Tinha alguém ali, um tutor, mas ele já era um reizinho com 8 anos. Mas dentro dele já estava ali semeada a fidelidade, porque ele veio da descendência de Davi, que até hoje é considerado o melhor e maior rei de Israel. E quando esse rapaz completou 16 anos, esse rapaz já fez história. Com 16 anos, ele começou a limpar as imagens de escultura de todo Israel. Mas ele fez uma faxina, tudo que era idolatria, esse menino foi arrancando. E quando ele tinha 26 anos, depois que eu meditei mais na história dele, eu até pedi a Deus que esse zelo esteja em mim, porque o zelo desse rapaz é extraordinário, acima da média. Com 26 anos, Josias queria reformar o templo. Então as pessoas depositavam lá os dízimos, as ofertas, tinha um cofre lá na casa do tesouro. E ele falou assim: vamos fazer uma reforma aqui. Vai lá no cofre da casa do tesouro, chama os sacerdotes responsáveis da obra, e eu quero que reforme, quero que limpe, quero que arrume a casa de Deus nos mínimos detalhes, quero que vocês cuidem da casa de Deus. Pode pegar lá todo o dinheiro que está lá e não economiza não, arruma mesmo. E aí Ilquias, quando foi colocar as mãos lá no cofre, e começou a tirar o dinheiro de lá para dar na mão das pessoas responsáveis pela obra, esse homem encontra o Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros escritos por Moisés, mas são os originais mesmo. Esse homem nem acreditou. Estava lá no fundo do cofre, há muitos anos, que a lei de Deus já estava assim esquecida, ninguém nem buscava mais onde é que estava. Ninguém nem sabia. Sabe quando você perde uma coisa em casa e faz tempo você diz: meu Deus, eu nem lembro onde foi que eu deixei isso. E você caça e nada. Mas enfim, ele achou esse livro e diz aqui no versículo 14: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Veja que ele não abordou logo de início o quê? Não entendi. Ele não colocou isso como assunto. Ele não chegou assim: rei do céu, eu nem fiz um achado. Ele chegou
ele chegou e falou: ó rei, olha só, teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou, e ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Aí o versículo 18, olha só o termo que ele usa. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o quê? Entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Ele nem sabia que livro era aquele ainda. Mas quando, olha só, sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, o que ele fez? Dormiu. Ele estava cansado, que trabalhou a quarta-feira todinha. O que ele fez na hora que ele começou a ouvir? Rasgou as suas vestes. E o que mais, bispo, que ele fez? Só para eu entrar no assunto daqui a pouquinho, voltando ao contexto. Disto ele rasgou as vestes dele e falou: grande mal nós temos feito, os nossos pais pecaram demais, meu Deus, a maldição vai vir sobre esse reino. Veio o temor da palavra que ele ouviu. Ele chamou o sacerdote Uquias, Safã, falou assim: vocês vão lá falar com a profetisa, vê lá o que Deus está falando através dela. E Deus falou. E Deus disse: o povo pecou muito e a maldição vai vir mesmo. Só você que não. Porque você, ao ouvir as minhas palavras, você temeu. Então vai vir a maldição. Mas primeiro eu vou recolher você. Primeiro eu vou guardar você. Os teus olhos não verão isso. Fala assim: a salvação, ela é... Vamos ver se alguém pega o Espírito. Individual. Deus honrou ele. O valor que ele deu. Deus disse: olha, vai vir mesmo, mas não sobre ti. Pessoal, essa palavra que está nas tuas mãos, essa palavra que nós pregamos, ela é a santa palavra de Deus. Ela não é porta-copo. Ela não é para você colocar coisas em cima dela. Ela não é para ser desrespeitada, jogada, rasgada. Ela não é para ser ignorada, esquecida. Essa palavra é a própria vida. Essa palavra aí, desta palavra que está em teu colo, depende toda a sua vida. E ela deve receber de você, todo o respeito, toda a reverência e, acima disso, toda a credibilidade. Porque é a santa palavra de Deus. Essa palavra não tem como falhar. Essa palavra condena aquele que não crê. Abençoa e salva todo aquele que crê. Essa palavra não tem limite, não tem pessoa perdida demais para ela. Em se tratando da palavra, eu queria que você refletisse como é que você trata essa palavra. Até quem levou os livros para ele, colocou isso daí como mais um assunto. Primeiro tratou do templo, tratou das obras, tratou do dinheiro, falou: além disso, acharam um livro e tal. Isso é primeiro.
preste atenção, a primeira atitude sua durante o dia, falar com Deus. Pedir ao Espírito Santo que ilumine uma leitura, uma meditação nessa palavra. Quando você ouvir a palavra de Deus, você pense no que eu vou dizer para você. Isso é Deus falando com você. A palavra de Deus foi o que deu defesa ao próprio Filho de Deus para ele vencer o diabo. Aqui, nessa reunião, no mundo inteiro, ninguém vai passar por cima do diabo sem crer nessa palavra. Eu não faço o meu trabalho na cara e na coragem, não. Eu coloco ela na frente. Você não vai conseguir derrotar o diabo, preste atenção, você não vai derrotar o diabo. Você não vai ter nem a vida eterna se você não crer nessa palavra. É com essa palavra, munido dessa palavra, interessado e aprendendo dela, que você vai conseguir enfrentar o diabo cara a cara. E você vai conseguir sair por cima dessa luta, mas só com essa palavra. Desrespeitando essa palavra e sem fazer uso dessa palavra, você vai ser um coitado, como a maioria dos evangélicos que você conhece. Em quantos evangélicos você realmente vê uma vivência da palavra? Vê se a palavra é lei para eles. Vê se quantas pessoas você conhece que a palavra de Deus é lei para ela. Então você olha para essas pessoas que até frequentam a igreja, mas sem temor. Não há temor. Veja a diferença de alguém que sabe o que é a palavra de Deus. Quando ele começou a ouvir as maldições que Moisés escreveu, provavelmente deve ter sido as maldições do Monte Ebal, Deuteronômio 28 e 29. Ele falou, meu Deus do céu, a gente está fazendo. E olha que ele já estava purificando tudo. Mas ele falou, isso aqui vai pegar fogo, sabendo que aquela palavra é verdade. Mas a maneira que ele tratou a palavra, ele rasgou as vestes dele e falou, não, isso não vai ficar assim. Ele não conseguiu mudar a maldição, não. A maldição veio mesmo, mas veio feia. Mas ele foi recolhido. O que o Espírito Santo está falando com você? Você acha que o mundo vai mudar? Vai não. Mas você pode ser arrebatado. Você pode ser salvo. Essa é a palavra de Deus para você. Dependendo do valor que você dê a essa palavra, o valor. Dependendo da maneira que você acolher essa palavra, o Espírito Santo está vendo você. O Espírito Santo está me vendo. Eu estou pregando para você. Pregar é fácil. O Espírito Santo, ele sabe o valor que eu dou à palavra. Ele sabe se realmente eu amo a palavra. Ele sabe se você ama a palavra. Ele sabe o trato que você dá à palavra, ou se não dá trato nenhum a ela. Ele sabe de tudo. Mas a salvação é para quem tem ouvidos para essa palavra. Só para explicar bem o que eu quero explanar para você, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Fala da palavra também. Olha lá. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas, o que diz aí? A palavra da pregação, o que diz aí? Tem gente que você já vê, você sabe. Você já deve ter vindo com pessoas na igreja que a reunião para elas e nada foi a mesma coisa. Eu tenho certeza disso, pelo menos a maioria já viu isso. De gente que você mesmo trouxe, fala, tá legal,
E normalmente sempre acontece alguma coisa na reunião. Poder de Deus, pastor prega. Se tem gente que na hora da palavra ela fica respondendo o zap. Se tem gente que acessa Facebook dentro da igreja. Se tem gente que quer ver curtida de Instagram na hora da palavra. Qual o temor que você tem com a palavra de Deus? Qual o proveito que ela lhe tem trazido? Aí você diz assim, não, para mim não tenho aproveitado nada da palavra, não. Não, realmente, tem gente que não aproveita nada, porque ela distrata a palavra. Porque a Bíblia e um livro de geografia para ela é a mesma coisa. E olha se não for menos. A Bíblia e nada para ela, por isso que não aproveita nada. Ela não tem, sabe, eu via na minha avó teve menos estudo que eu, ela teve a 4ª série primária. Mas a minha avó, ela queria aprender, ela forçava a aprender, ela lia, às vezes pedia assim, lê para mim aqui, meu filho, lê aqui. O Espírito Santo vê. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu queria saber mais, eu queria aprender mais. Pois é, mas tem gente que é PhD num monte de coisa, mas na palavra não tem valor algum para ela, então não aproveita nada. Tem gente que a palavra não aproveita nada. Está ali. Eles ouviram as mesmas palavras, as mesmas boas novas, mas a palavra da pregação, nada, leia lá, nada, porquanto não havia respeito algum com ela. O que adianta conhecer sem praticar? Qual o valor? Não tem valor. Por isso que esse homem falou, sem conhecer a palavra, ele já tinha uma noção do que ele tinha aprendido que não podia. Quando ele ouviu, meu Deus do céu, a alegria desse homem, esse homem explodiu a lei do Senhor. Não encare o momento da reunião principal. O momento principal da reunião não é nem a busca ao Espírito Santo, não. O momento principal é esse momento da palavra, que é quando o Espírito Santo norteia você, corrige você. Você que está disposto a rasgar o coração. Você que está disposto a rasgar o coração. Porque a palavra transforma qualquer pessoa. Muda qualquer pessoa que valorize o que está ouvindo. Valorize o que você está ouvindo. Sempre que você vier na igreja, você vem com alguém, se a pessoa não der atenção na palavra, pede licença para ela. Tenha você o respeito, tenha você o apreço com a palavra de Deus. Ouvindo você a verdade, coloque a verdade em prática. Porque guardar a palavra de Deus é pura salvação. Respeito à palavra de Deus é você preservar a sua salvação. É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo mandou a profetisa falar para ele, o Espírito Santo fala para você. Ó, a coisa vai ficar feia, mas você vai ser guardado. Amém? Então fala assim, a coisa vai ficar feia para quem não guarda a palavra. Vai ficar. Ó, preste atenção. Faça um exercício para você ver o valor que você dá à palavra. O que eu estou falando para você, eu fiz. Eu fiz isso. E eu faço isso. Eu procuro lembrar do que eu prego. O que eu prego, antes de eu pregar para você, eu já preguei para mim. Eu escrevo, eu gravo um áudio, eu ouço de novo. Porque eu quero a palavra entranhada em mim. Eu sei que a palavra é vida.
Faça um exercício. Eu queria que você, quando for 10 da noite, force a tua cabeça para você ver se você lembra o que você ouviu aqui. Vê se amanhã de manhã, quando você acordar, se você consegue guardar a palavra. Eu queria que você começasse a treinar o seu tato com a palavra. Eu também leio a Bíblia no celular. De manhã minha meditação é no celular. Mas à tarde eu tenho tato com a palavra. Eu pego ela nas mãos. De manhã eu leio um livro, à tarde eu leio outro. Eu estou sempre lendo um do Velho e um do Novo Testamento. Eu não paro de ler. Você não pode perder o tato com a palavra. Porque isso aqui é tão forte que você pegar nisso aqui, passa a mão em cima assim. Fica olhando e passa a mão em cima. Passa para você ver. Só em você olhar, só em você tatear, para mim é diferente. E quando eu medito, é demais. É a única coisa que toca a tua alma. Você está pensando que o cosmético vai segurar o teu rosto para sempre? Você está pensando? Não vai não. Mas uma alma saciada é um rosto formoso. Amém? Então fala assim: a alegria da alma aformoseia o semblante. Agora a pessoa pode estar toda maquiada, que ela vai parecer o Coringa. Lembra do Coringa? Sim ou não? Sim ou não? Mas a pessoa está lá, mas lá dentro tem uma tristeza. Aí tem gente que fala: será que o bicho está me olhando? Será que... Não, não estou nem para ninguém não. Maquiagem todo mundo usa. Amém? Minha esposa está maquiada também. Amém? Então não é isso. Eu estou falando que a única coisa que toca a tua alma é essa aqui. O diabo falou para Jesus: transforma essa pedra em pão e come. Ele falou: não, preciso não. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4. Você pensa que você só vive de pão? Não. O pão toca o teu físico, mas é a palavra que toca a tua alma. Essa é a palavra toca a alma. Ó, como disse Jeremias: achando eu as tuas palavras, as comi. Fala assim: achando eu as tuas palavras. Respeite a palavra que você está ouvindo, guarde ela, porque o respeito é individual. E é muito bacana como Deus fala assim: não se preocupa não, que eu vi que você se inflamou, rasgou tuas vestes quando ouviu minha palavra. Você eu vou guardar. Então, meu caro, o mundo vai arder. Se a pessoa do seu lado não quer guardar, paciência. Guardemos-nos nós. Amém? Vamos respeitar. O que eu posso fazer se em algum momento a pessoa não quer respeitar? Não posso fazer nada. Mas eu posso seguir respeitando, amando e me guardando.